Voltando agora para uma escalada significativa na guerra da Ucrânia. A Ucrânia lançou um dos seus maiores ataques de sempre a Moscou. Putin está perdendo o controle sobre a Rússia, e o lugar onde isso se mostra mais claramente é na própria capital. Na noite de 7 de julho, Moscou foi novamente fortemente atacada. De acordo com o Moscow Times, mais de 430 drones ucranianos atacaram a capital de uma vez. Seu sistema de defesa aérea de bilhões de dólares não conseguiu parar o enxame. E ao sul, em Belgorod, instalações de gás e tanques de combustível do aeroporto pegaram fogo. Mas o verdadeiro golpe não foi no céu, foi no chão. Por semanas, as refinarias, instalações de gás e postos de abastecimento que alimentam Moscou foram atingidos um por um. E é daqui, do lugar mais inesperado, que a guerra chegou à porta das pessoas. Na capital de um dos maiores gigantes energéticos do mundo, pessoas comuns não conseguem encher um tanque de gasolina. Uma mulher russa andando pelas ruas de Moscou praticamente grita para a câmera: Acabei de desperdiçar o dia inteiro em Moscou. Estou sentado aqui agora e meu tempo está passando. Acabei de ter todas as minhas consultas e tratamentos de hoje, se você está falando sobre geolocalização. Eu não faço ideia de como alguém pode viver aqui. Estou tão frustrado. Uma corrida de táxi que leva 5 minutos custa 1.200 rublos. E mesmo assim, quando eu peço ele nunca aparece. Já estou andando até ele há 15 minutos. Isso é normal? Essas imagens por si só dizem algo. Essas filmagens que se espalham das ruas de Moscou para as redes sociais, filas de carros transbordando para as rodovias, caos, pânico mostram que um limite foi ultrapassado. A guerra que por anos era uma notícia distante, agora está na porta dos moscovitas, e as pessoas estão realmente percebendo isso pela primeira vez. E isso não está acontecendo no vácuo. Naquela mesma noite, a cúpula da OTAN estava começando em Ankara, e desta vez era Moscou que estava em chamas enquanto a cúpula se reunia, não Kiev. Algo havia mudado. Zelensky estava, de fato, mostrando sua força em Moscou antes mesmo de se sentar à mesa. Ele disse que cada novo drone poderia trazer a guerra um passo mais perto do fim. Em outras palavras, ele jogou sua carta de campo de batalha no exato momento em que seus aliados se reuniram. Pressão, permissão mais ampla para a Ucrânia atacar profundamente dentro da Rússia. A raiva nas ruas de Moscou, a perda de controle do Kremlin e a ação de Zelensky na mesa da OTAN, tudo isso convergiu na mesma noite. Vamos ver isso passo a passo. Mas primeiro, um pequeno favor. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente e o vídeo não chega a muitas das pessoas que o desejariam. Inscrever-se, curtir e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Leva apenas alguns segundos. Vamos começar pelo lugar mais concreto, onde Putin está perdendo o controle. Porque o que realmente abala uma capital não são as setas em um mapa, mas a pessoa que não consegue chegar ao trabalho de manhã. Moscou e o Oblast circundante são uma vasta metrópole de quase 20 milhões de pessoas e cada célula dessa metrópole funciona com combustível, táxis, micro-ônibus, caminhões, veículos agrícolas, entregadores. Quando o combustível é cortado, o que para não é apenas um carro, é o ritmo de uma cidade inteira. Muitos vídeos circulando nas redes sociais, que não podem ser verificados individual e independentemente, contam a mesma história. A gasolina acabou na maioria dos postos, os preços subiram e as filas se estendem por quilômetros. Os moscovitas nas filmagens dizem todos a mesma coisa. Eles não conseguem encontrar combustível, eles não conseguem chegar ao trabalho, eles dirigem de posto em posto e voltam de mãos vazias. Bem, pessoal, finalmente conseguimos. Não há gasolina em Moscou. Preciso resolver algumas coisas, mas estou dirigindo de posto em posto procurando gasolina. Por sorte, encontrei o Neftie Magistral. Passei por ele a vida toda, mas nunca parei lá. Foi útil. A gasolina custa 110 rublos por 100 litros. Talvez o mais impressionante seja que as pessoas não entendem o que está acontecendo. Um moscovita perplexo pergunta: Conseguimos encontrar uma bomba com diesel e agora estão nos dizendo: o que você está dizendo? Existe algum tipo de limite? 60 litros para diesel e o mesmo limite para gasolina. Não há absolutamente gasolina? Caramba! É realmente insano. As pessoas estão em filas enormes. Esta é a 5ª estação de serviço em que paramos para abastecer o carro.
Uma cidade que assistiu à guerra na linha de frente pela televisão durante anos, agora está segurando sua conta na bomba, mas não consegue conectá-la à causa, e a compreensão está rapidamente dando lugar à raiva. Um moscovita grita a plenos pulmões: Nós mesmos produzimos este petróleo, pelo amor de Deus. Como pode não haver gasolina, cara? Temos este petróleo bem aqui. Você cava um buraco no chão, o petróleo jorra. Então você está dizendo que nosso governo está mentindo para nós, Kirill? Não, não é o governo. São as pessoas. As pessoas que ficam na fila. Ficam na fila. Quem está criando esse pânico artificialmente? Tem gasolina. As pessoas estão até enchendo com 10 litros, por amor de Deus. O carro nem usa tanto, mas estão enchendo por amor de Deus. Inferno, eu juro que tem gasolina. Até ontem, Putin apareceu e disse: há gás, há reservas, mas as pessoas estão criando pânico. Por que diabos você está criando pânico? Tenho 30 quilômetros de autonomia restantes, pelo amor de Deus. Estou farto. Para um cidadão de um dos maiores produtores de petróleo do mundo, isso é uma contradição inaceitável. Além da raiva, vem um sentimento de injustiça. De acordo com imagens compartilhadas, enquanto veículos do governo e frotas comerciais têm prioridade, pessoas comuns, incluindo mulheres grávidas, são obrigadas a esperar por horas na fila. As pessoas descrevem isso com fúria. Quando o combustível é reservado para alguns, é sempre a vez do cidadão comum que vem por último. Por trás dessa raiva há mais do que um tanque vazio. É a sensação de que o Estado não pode nos proteger. E esse sentimento é a frente mais perigosa de uma guerra, porque se abre não na linha de frente, mas em casa, na mesa da cozinha. E essa escassez atinge todos do mesmo lugar. Para um motorista de táxi ou de micro-ônibus, combustível significa pão diretamente. Se o tanque está vazio, não há ganho naquele dia. Para um caminhoneiro sem diesel, as mercadorias não são transportadas e as prateleiras das lojas ficam vazias. Para um agricultor, não encontrar combustível no meio da colheita significa que as colheitas apodrecem no campo. A vida social também para. Pessoas que não conseguem marcar um compromisso não podem buscar seus filhos na escola, cujos planos de fim de semana desmoronam. Assim, a crise atinge primeiro os elos mais frágeis, os trabalhadores que vivem dia a dia, e depois se espalha por toda a cidade. Agora vamos dar um passo atrás e ver o quadro completo, porque a verdadeira mensagem está aqui. Na noite de 7 de julho, o mundo assistiu a isso. De um lado, 32 líderes da OTAN sentados à mesa em Ankara. Do outro, a capital do próprio país, sobre o qual essa mesa trata, abalada ao mesmo tempo por drones no céu e por filas de gasolina no chão. Coloque os dois quadros lado a lado. Um, a mesa onde o poder se reúne, o outro, a capital indefesa do país que o poder está mirando. A imagem que o mundo vê é exatamente esta. De um lado, uma Ucrânia colocando suas cartas na mesa, tomando a iniciativa. Do outro, uma Rússia que não consegue proteger seus próprios céus, cuja única resposta é, novamente, lançar mísseis sobre Kiev. As cartas de Putin estão diminuindo, nenhum progresso na frente, a economia encolhendo, e agora nem a capital está segura. O que resta não é o poder em si, mas a performance do poder. E naquela noite, a guerra não se limitou a Moscou. Nos mesmos dias, a Ucrânia anunciou que havia atingido 8 petroleiros pertencentes à frota sombra da Rússia no Mar de Azov, um golpe que Kiev descreveu como resultados em escala industrial. O significado é grande. Kiev está, por um lado, atingindo as refinarias e secando a gasolina em casa, e por outro, mirando aquela frota sombra que transporta petróleo, desafiando as sanções para cortar a receita de exportação. Assim, a pressão vem de ambos os lados ao mesmo tempo. Tanto o combustível que move a Rússia quanto o dinheiro que financia a guerra estão sob ataque ao mesmo tempo. Então, qual é a origem desse problema? A resposta está nas refinarias que abastecem Moscou, e o exemplo mais recente e evidente é Norsy. Esta gigantesca instalação na cidade de Kstovo, em Nizhny Novgorod, foi envolvida em chamas na noite de 1º para 2 de julho por drones ucranianos. O Estado-Maior reivindicou o ataque. O verdadeiro significado do ataque está no seu timing. A instalação já havia sido atingida no dia 24 de junho e interrompeu a produção, e tinha acabado de se recuperar. Então, o golpe veio uma segunda vez a um sistema já vacilante, e uma refinaria é um mecanismo que se torna mais frágil quanto mais carga suporta. Então, por que essa instalação é tão vital? Porque a Norsy não é uma refinaria comum. É a 4ª maior da Rússia em capacidade de processamento e a maior de sua proprietária, Lukoil. Sozinha, produz cerca de 11% da gasolina do país, processando cerca de 320 mil barris de petróleo bruto por dia.
e seu peso real é geográfico. Historicamente, cobriu a lacuna que a refinaria local da região de Moscou não consegue produzir. A unidade AVT6 que foi atingida carrega cerca de metade da capacidade sozinha. A segunda unidade principal, que carrega um quarto, já havia sido atingida anteriormente. Com ambas as principais artérias cortadas de uma vez, a instalação interrompeu suas vendas de gasolina e diesel no atacado na Bolsa de Mercadorias de São Petersburgo, uma refinaria se retirando do mercado sendo a prova mais concreta de que sua produção realmente foi reduzida. Mas para ver o quadro real, você precisa olhar não para uma instalação, mas para 4. De acordo com o especialista do Carnegie, Sergei Vakulenko, a gasolina chega à região de Moscou através de um oleoduto de 3 refinarias principais: Norsy, Ryazan e Yaroslavl. A quarta é Kopotnia, bem na periferia da capital, dentro dos limites da própria cidade. Estes são os 4 pilares que sustentam a capital, porque todos os 4 estão ligados à mesma rede. Se um cair, os outros assumem a carga. Mas quando todos os 4 são atingidos ao mesmo tempo, esse design se torna uma fraqueza, porque não há ligação sólida para assumir. 2 já haviam caído, Ryazan desde o ataque de maio e Kopotnia desde os 2 ataques de junho, e Kopotnia, sozinho, atendia cerca de 1/3 das necessidades de combustível da região e não se espera que volte antes do final do ano. Então, com Ryazan e Kopotnia silenciosas, as 2 últimas grandes instalações sustentando a capital eram Norsy e Yaroslavl, e nos últimos dias, ambas foram atingidas. Vimos Norsy. No dia 6 de julho, foi a vez de Yaroslavl, a maior refinaria do Distrito Federal Central. Tanto que até a estrada de Yaroslavl em direção a Moscou foi fechada para o tráfego. Olhe para o mapa e o padrão fica claro. Ryazan no sul, Yaroslavl no norte, Kopotnia no centro e a maior refinaria em Kaluga, a apenas 140 quilômetros de Moscou no oeste. Um anel de combustível cercando a capital está sendo perfurado de todos os lados ao mesmo tempo. Então, no que exatamente toda essa matemática de instalações se transforma nas ruas de Moscou? O ponto principal, a região de Moscou consome muito mais combustível do que sua própria refinaria local, Kopotnia, pode produzir. Historicamente, a Norsy cobriu essa lacuna. Quando a Norsy para, a lacuna aumenta e não há reserva para preenchê-la. Segundo especialistas, isso não é nem mesmo uma ameaça indireta. Cada interrupção na operação da instalação coloca imediatamente o mercado de combustível da capital em risco. Ataques nas unidades principais forçam a instalação a fechar ou reduzir a capacidade, o que corta as vendas por atacado e, em poucos dias, se transforma em escassez na bomba e, em seguida, em um aumento de preços. Então, a distância entre a unidade que foi atingida e o tanque que fica vazio é tão curta, e um gigante da energia caindo nesse buraco, a ponto de ter que importar combustível do exterior, revela por si só a escala da crise. Você pode ver isso mais claramente na própria região de Norsy, em Nizhny Novgorod, em um posto de Lukoil, bem ao lado da refinaria que foi atingida. Há combustível nas horas da noite, mas a fila é enorme. A curta distância entre o ataque e a bomba funciona dessa forma, mesmo na cidade ao lado da instalação. E tudo isso não é obra de uma única noite, é parte de uma campanha inteira. De acordo com uma análise do Financial Times, drones ucranianos atingiram refinarias russas pelo menos 194 vezes apenas na primeira metade de 2026. Maio foi o ritmo mensal recorde e, de acordo com o Estado-Maior-Geral da Ucrânia, desde agosto de 2025, 42% da capacidade de refino da Rússia foi destruída e o setor enfrentou custos de 13 bilhões e meio de dólares. E o alcance agora não deixa lugar longe o suficiente. Dentro de uma campanha de ataque profundo de 40 dias aprovada por Zelensky, na mesma noite em que Yaroslavl foi atingida, a Ucrânia também mirou na refinaria de Omsk na Sibéria, a maior da Rússia, aproximadamente 10% da capacidade do país, e a 2.500 quilômetros da fronteira ucraniana, nada menos. A medida mais clara da escala foi aquela própria noite. Na mesma onda, mais de 500 drones decolaram e na cidade russa de Chelyabinsk, uma sirene de ataque aéreo soou pela primeira vez em sua história. Então, por que as refinarias tão insistentemente? Porque esses alvos cortam 2 artérias de uma vez, tanto a receita do petróleo que alimenta o orçamento de guerra do Kremlin, quanto o combustível que move os tanques e aeronaves do exército. Zelensky não chama esses ataques de sanções de longo alcance à toa. E a campanha evoluiu ao longo de um ano. No início, instalações perto da fronteira foram atingidas. Agora, o alcance chega à Sibéria, o interior mais profundo do país. Não mais um assédio tático, mas uma atrição sistemática trabalhando para trás, passo a passo, através da infraestrutura energética da Rússia.
A verdadeira escala de uma crise às vezes é revelada não pelos números, mas pelo esforço para escondê-los. De fato, a agência de estatísticas da Rússia, Rosstat, parou de publicar seu boletim sobre os preços ao consumidor de gasolina e diesel. A lógica é simples. Se um problema é realmente insignificante, os dados de preços não são ocultados. O segundo sintoma é uma ironia em si. Um país que durante anos usou a energia como uma ferramenta de poder, que tentou disciplinar a Europa com a válvula de gás, começou pela primeira vez em muito tempo a importar gasolina por via marítima. De acordo com a Modern Diplomacy, 2 petroleiros, cada um de 30 a 40 mil toneladas, partiram da Índia. A gasolina enviada atingiu pelo menos 60 mil toneladas. A Rússia também está em negociações com o Cazaquistão para uma compra de 50 mil toneladas, e o Kremlin já havia, em 30 de junho, confirmado contatos com países estrangeiros sobre compras de combustível a preços favoráveis. O exportador está silenciosamente se transformando em importador, e isso é um golpe silencioso na identidade de superpotência energética do país. O terceiro sintoma está no terreno. Desde o final de maio, as vendas de gasolina foram restringidas em mais de 30 regiões russas, com as medidas mais severas na Crimeia e em Sevastopol. Então, o problema não é apenas em Moscou. Limites foram colocados nas bombas em todo o país. O quarto sintoma é o mais humano: pânico. De acordo com o especialista militar ucraniano Ivan Stupak, e esta é uma avaliação unilateral, mesmo na escassez semelhante que a Ucrânia enfrentou em 2022, não houve nada na escala agora vista na Rússia de roubo de gasolina de carros de outras pessoas e brigas em postos. Os números podem ser ocultados, mas a tensão na fila é difícil de esconder. E a face mais humana desse desespero apela diretamente a Putin. Uma mulher russa se volta para a câmera e pergunta: Vladimir Vladimirovich, o que está acontecendo na nossa poderosa Rússia quando temos mais do que o suficiente de tudo? Há 3 dias, ela está tentando comprar combustível com cupons de racionamento e ainda não conseguiu. Que tipo de zombaria é essa? Ela grita, mas sua voz provavelmente não será ouvida, porque Putin só reconheceu essa crise quase um mês depois, e mesmo assim insistindo que a escassez não era crítica. Essa lacuna entre o não crítico e esse desespero na fila é o que realmente resume toda a história. No final, esta noite não é sobre uma única cidade ou uma única fila de gasolina. O que realmente mostra é algo muito maior. Putin está perdendo o controle em uma escala muito mais ampla. A iniciativa na frente está nas mãos da Ucrânia. A economia está encolhendo. A raiva está crescendo nas ruas da capital e, nesse exato momento, a OTAN está se sentando à mesa que declara a Rússia uma ameaça de longo prazo. A invulnerabilidade de Moscou já se foi. Isso não é mais a questão. A questão é um sistema inteiro sendo pressionado de todos os lados ao mesmo tempo. Ainda assim, temos que ser honestos. As imagens da rua são das redes sociais e não são verificadas uma a uma. E as instalações que foram atingidas, embora fora de operação, não estão destruídas. A Rússia está correndo para reparar e importar. Portanto, isso não é um colapso, mas uma longa e custosa atrição. E esta também não é uma história unilateral. A Rússia está, nestes mesmos dias, lançando mísseis sobre Kiev e civis estão morrendo. A conta desta guerra é paga mais pesadamente em ambos os lados pelos civis. Putin mediu seu poder por anos pelo quanto ele empurrava suas fronteiras para fora. Hoje, essa equação se inverteu. A Rússia agora está lutando para proteger sua própria profundidade, sua própria capital, o tanque de seu próprio povo. E o futuro de um império geralmente é determinado não por quão longe ele foi, mas por sua capacidade de manter seu próprio centro. Moscou, Rússia e Putin. Esta noite, esse é exatamente o teste que enfrentam. Então, o que você acha de tudo isso? Este drone e a pressão de combustível sobre Moscou realmente empurram a guerra para a mesa, em direção a um cessar-fogo? Ou a Rússia vai superar este inverno também com reparos e importações? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar informado sobre as análises exclusivas de guerra e tecnologia da PPR Global, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.